Bem, meninos e meninas, o ciclo, ele continua sendo dividido como se fosse bimestres, mas agora nós estamos no segundo ciclo, e a geometria que nós estávamos dando era do segundo ciclo. Eu preciso, como no primeiro ciclo teve geometria, eu preferi dar continuidade à geometria, depois sim passarmos para o conteúdo que nós vamos ver agora, que é sequência numérica. Sendo que depois, no terceiro ciclo, nós ainda vamos ter mais geometria, tá? A continuação. Nós ainda vamos ver um pouquinho de cone, de pirâmides. Nós vimos prismas e cilindros. Ainda tá faltando pra gente ainda cones, pirâmides, para nós fecharmos ainda a parte de geometria. Bem, então vamos agora para a nossa sequência numérica. Sequência numérica. O que vem a ser a nossa sequência? Quando eu falo de sequência, é uma ordem para ser seguida. Né? Nós sabemos que, por exemplo, se eu falar assim, lá, igual quando eu fazia mapeamento, fiz mapeamento, é aquela ordem para ser seguida. Então é a mesma coisa. A sequência numérica, nós vamos pegar, por exemplo, todo conjunto cujos números obedecem uma determinada regra é chamada de sequência numérica. Podemos citar diversos exemplos. Observe. Por exemplo, quando eu pego aqui, janeiro, fevereiro, março, o que é isso? São os meses do ano, sequência dos meses do ano. Quando eu pego 1, 3, 5, 7, 9, o que é isso? É a sequência do conjunto dos números ímpares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 é a sequência do conjunto dos números pares. 0, 5, 10, 15, 20 é a sequência do conjunto dos múltiplos de 5, né, que vão de 5 em 5. E assim sucessivamente. Essa sequência, ela pode ter um fim ou pode não ter. Se eu falar assim, eu quero a sequência dos 5 primeiros números. 5 primeiros, então, são só de 5. Tem um fim. Agora, se eu falar dos meses do ano, também tem um fim, que a gente sabe que só vai até dezembro, tá? Eu coloquei reticência nos meses do ano porque eu não quis escrever todos. Mas agora, números ímpares, eu não sei qual vai ser o fim. Números pares, também não sei. Nem múltiplos, a não ser que eu fale. Eu quero os 5 primeiros, eu quero os 10 primeiros, eu quero os 8 primeiros. Aí eu estou determinando um fim, tá? Eu quero só aqueles mesmo, tá? Bem, outra coisa importante. Vocês podem notar que a sequência, ela é representada por parênteses. Toda vez que eu vou representar uma sequência, eu coloco dentro de parênteses. E outra coisa, ela é separada por vírgula, tá? Os elementos são separados por vírgula. Então, sempre dentro dos parênteses, resposta, e também separado por vírgula. Isso são resumos que eu vou fazendo para vocês, que fica mais fácil. De forma geral, dizemos que os termos de uma sequência são definidos assim. Eu posso dizer que eu tenho A1, A2, A3, infinitos termos, e aí colocar o último. O que é o A1? Primeiro termo, igual aqui, A1 é o 1, A2 é o 3, A3 é o 5, A4 é o 7, A5 é o 9. Só que aqui eu não tenho o último termo, tá? Eu não sei qual vai ser o meu último termo, então eu chamo de, se eu quisesse lá o centésimo, então eu chamaria de AN, tá? Porque eu não sei qual vai ser esse número, então eu chamo de AN. Quando eu tenho, igual aqui, janeiro A1, fevereiro A2, março A3. O dezembro vai ser o quê? O A12, que nós sabemos que tem 12. Mas aqui, por exemplo, esses daqui, a gente não sabe qual vai ser. Eu não sei qual também, qual que eu pediria para vocês. Então, o último termo aí, vamos supor que fosse 20. Então, eu colocaria o AN. O que é AN? É o A20, tá? Porque eu não sei qual vai ser, a gente representa por AN. O último termo, no caso da sequência. A1, foi o que eu já havia falado. A1, primeiro termo da sequência. A2, segundo termo. AN, o último termo da sequência. As sequências podem ser finitas ou infinitas, tá? Finitas como os meses do ano ou infinitas, quando relacionadas à quantidade de números pares, quantidade de números ímpares e assim por diante. Também quando eu faço uma definição, eu quero os 5 primeiros, eu quero os 8 primeiros, eu quero os 20 primeiros, eu quero os 51 primeiros. Então, tem um fim, tá? Bem, os termos podem ser determinados através de uma lei, que nós chamamos de lei de formação.
conhecida como termo geral, que permite determinar qualquer termo através da substituição. Na verdade, pessoal, essa lei, nós já vimos um pouquinho sobre ela. Não sei se vocês se lembram, mas nós falamos sobre como formar uma lei aí. Logo no primeiro bimestre, ainda estávamos tendo aula ainda. Vocês até formaram, achei até engraçado que cada um formava de um jeito, mas dá sempre no mesmo, tá? No caso, nós vimos ela lá no início lá do ano, era o início do primeiro bimestre aí. Nós formávamos, no caso, a lei. Deixa eu me lembrar aqui de um exemplo aqui. Nós falamos um pouquinho da lei quando nós trabalhamos lá com as equações dos problemas, que nós tínhamos que montar uma leizinha. Também nós vimos isso no ano passado. No ano passado também vocês viram um pouquinho de montagem de lei, quando nós trabalhamos com a função do primeiro grau, quando nós montávamos lá, por exemplo, assim, como é que eu vou lembrar agora para vocês aqui? Nós montávamos também o ano passado, tá? Mas esse ano nós já vimos também no probleminha de equação, no probleminha de equação, no caso exponencial, e também de logaritmo também. Nós montamos uma equaçãozinha, no caso, é o que nós vamos fazer aqui agora também. Bem, deixa eu pegar um primeiro exemplo aqui pra gente poder entender melhor isso então. Ó, encontre os 5 primeiros termos da sequência cuja lei é. Ó, aqui eu estou dando a lei para vocês não vão montar. Agora eu vou dar. AN igual a N ao quadrado. Só que o principal é isso aqui, ó, a ordem que ele tá mandando. Qual é a ordem dele? A ordem é que o N pertença a N. Esse N aqui é como se fossem os meus números, tá? Os meus números quaisquer. Ele quer que o N pertença a N, ou seja, que os números sejam naturais. Como ele falou pra gente aqui, ó, os 5 primeiros termos, quais são os 5 primeiros termos? Ou seja, quais são os 5 primeiros números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. 0 é natural? Sim, 0 é natural. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vamos fazer a substituição. Eu quero achar, no caso, nessa lei aqui, ó, eu vou substituir. Esse N é como se fosse os números que eu quero achar. Quando vale 0, quanto é que eu vou achar na minha sequência? Valendo 0. Ó, N valendo 0. A N é como se fosse A0 igual a 0 ao quadrado. Bem, o A valendo 0. Quando vale 0, quanto eu vou achar? O que é 0 ao quadrado? 0 mesmo. Ó, 0 mesmo. Agora, valendo 1. O A, ó, N, de novo agora, valendo 1. Então, 1 aqui de novo, ó, 1 ao quadrado. Quando o A vale 1, quanto eu vou achar? No caso aqui, ó, 1 ao quadrado, 1 mesmo. A valendo 2. Ou N, desculpa, N valendo 2. Ou o A, no caso, ó, desculpa, coloquei 0 aqui, pessoal. Não é essa não. O A1, desculpa, ó, fiz errado aqui. Peraí, dormi aqui. Peguei o 0 ali, coloquei 0 aqui também. Não é bem assim. É o primeiro termo, segundo termo, coloquei 0 aqui. Aí não tem termo nenhum. Dormi aqui. Bem, vamos lá. Olhei errado aqui, mas realmente, ó. Tá? Não fiz errado, não. Porque realmente aqui, pessoal, ó, o A1, o primeiro termo, é quando, ó, o primeiro termo, como se fosse meu A1. Quanto vale meu A1? Vale 0. Então, eu vou substituir por 0. Aqui que eu tenho, ó, A1, A2, A3, A4, A5. Tá? Dormi aí. Ó, quando eu substituir o N por 0, ó, porque ele vale 0, então, por 0 eu achei 0. Por 1, ó, que é o A2, eu achei 1. E por 2, que vai ser o meu A3, ó, na sequência aqui. Por 2, vamos lá, ó, 2 aqui ao quadrado. Vai me dar 2 vezes 2, 4. Agora, ó, por 4, no caso. Epa, 0, 1, 2, tá faltando 3. Quando eu substituo o N por 3, ó. 3 ao quadrado. 3 vezes 3,
9. E quando eu substituo por 4, A4, eu tenho aqui 4 ao quadrado, que vai me dar 16. Então, na verdade, a minha sequência são os meus resultados. Qual vai ser a minha sequência? Ó, quando eu substituir por 0, ó, achei 0. Quando eu substituir por 1, achei 1. Quando eu substituir por 2, achei 4. Quando eu substituir por 3, achei 9. Quando eu substituir por 4, achei 16. Então, essa é a minha sequência. Esse é o meu resultado no caso, tá? Bem, mais um exemplo pra gente aqui. Ó, mais um exemplo, eu tenho o seguinte. Determine os 4 primeiros termos da sequência cuja lei de formação é dada por A1 igual a N mais 2. Ó, essa é a lei. Ó, mas só que ele quer N pertence a N asterisco. O que é N asterisco? Significa que o 0 não vai participar. Então, eu vou ter 1, ele quer os 4 primeiros. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que substituir por 1, por 2, por 3, por 4, tá? Então, ó, a minha sequência, pessoal, na verdade, agora passou a ser o seguinte. Nós vamos achar a sequência aqui, sendo que agora o 0 não vai entrar, tá? Os números de substituição vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. E a lei é essa lei aqui, ó. Bem, essa lei aqui para nós... Opa, coloquei um umzinho aqui. Aqui é um N, ó. Posso colocar um aqui, aqui é um N. Vamos lá. Ó, fazendo a substituição, ó. A, N, valendo 1. A1 é igual, quando eu substituir por 1, ó, 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Então, meu primeiro termo, eu já vou montar a sequência aqui. 3. Começa com 3. Quando eu substituir por 2, A2 é igual, ó, 2 mais 2, 4. Então, 4 aqui para nós. Quando eu substituir por 3, ó, por 3 aqui, ó, substituindo N por 3, eu tenho 3 mais 2, 5. Então, 5 aqui para nós. E quando eu substituir o N por 4, ó, o último número. Então, 4 mais 2, 6. Então, 6 aqui para nós. Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 é a minha sequência. No primeiro exemplo, 0, 1, 4, 9, 16. Segundo exemplo, 3, 4, 5 e 6. É só ter atenção, porque sequência é uma ordem para ser seguida. Tá? Então, nós fizemos as substituições aí, e aí sim, ó, o que aconteceu? De acordo com a sequência achada, o meu A1 agora, o meu A1, ele é o 0, o meu A2, 1, meu A3, o 4, meu A4, o 9, meu A5, 16. Meu A1 da sequência é o 3, meu A2 da sequência é o 4, meu A3 é o 5 e meu A4 é o 6, tá? É o número que eu encontro que vai ser, no caso aí, que vai ser o meu A1, o meu A2, o meu A3, o meu A4. O resultado da minha sequência é que vai ser, no caso, o meu A1, o A2, o A3 e o A4. Vamos, então, a exercícios.